frase dele, na última palavra que ele teria, ele jogou tudo pro alto para dar o que deu. Ou seja, é um picareta do cacete, né? É um golpista. Agora, ele é manipulador, né? É um manipulador dos piores. Agora, sobre o debate que teve hoje, se o Marçal deveria ou não ter espaço num debate democrático, mas é claro que tem que ter, cara. Isso não, você não pode proibir nunca ninguém de ir num debate, e principalmente porque você descobre quem a pessoa é no debate, por bem ou por mal. Sim. Talvez no debate o Marçal consiga enganar muitas pessoas, mas eu cheguei à minha conclusão que ele é um psicopata graças aos debates. Eu já desconfiava disso, porque o Marçal é um cara que por anos me procurou querendo ser entrevistado por mim. Eu fui pesquisar antes dele se meter com política, antes dessa fase. Eu fui pesquisar quem era o Marçal, vi as coisas que ele falava e falei, eu quero distância desse cara. Eu nunca quero esse cara no meu programa. Esse cara é completamente golpista e narcisista extremo. Mas, nos debates eu vi que ele não é só narcisista, ele cruza, porque você tem a linha, né? O narcisista tá com o pé na linha, quem cruza a linha é só o psicopata. E o Marçal é um psicopata. Eu cheguei a essa conclusão graças aos debates. Então, assim, você tem que deixar as pessoas falar, você não pode ter medo das pessoas falar. Ué, se o cara tá enganando os outros, beleza, mas estamos conversando aqui agora para tentar também passar nossas impressões e cada um que tire a sua conclusão, Horas. Claro. Só falar uma coisa só, pessoal, dá like na live aí para chegar mais gente. Então, dá o like na live. E também a gente tem que fazer um jabá do nosso site também, né? Tem que colocar aí assinem. Na tela aí o nosso QR Code para vocês poderem assinar o site Não é Imprensa. Tá aí o QR Code na tela. Vou deixar um pouquinho aí pro pessoal poder, enquanto a gente fala. Eu só queria falar uma coisa. Eu acho que concordo com muita coisa que vocês falaram, mas por outro lado, eu acho que o Marçal meio que tá se perdendo nesse rolê aí. Certeza. Porque enquanto ele tava dando o rolê nos jornalistas, tava todo mundo gostando, tava legal, né? E eu acho que ele começou a forçar demais a coisa e ficou muito radical em certo aspecto. E o problema disso é que no segundo turno, no eventual segundo turno, ele vai precisar do voto do Nunes, por exemplo, né, do pessoal do Nunes. E ele vai precisar apelar também para o pessoal mais de centro, que não, né, porque assim, não é só bolsonarista que vai votar nele. Ele vai precisar do pessoal, né, que está ali no centro, que o pessoal que não quer muita confusão. Então ele vai ter que maneirar esse discurso. Ele começou a maneirar o discurso, ele pediu desculpas, né? E depois ele falou que era um bobo da corte, ele tinha que ser um bobo da corte para mostrar, mas a partir daí ele ia falar de propostas. E aí já tomou a cadeirada, agora já se arrumou essa confusão no flow. E mas assim, cara, só pra terminar, porque assim, ele tirou do sério até a Lisa Simpson, cara. Então isso é a coisa. Ela saiu falando um monte de palavrão, ela ficou irada, né? Então até ela desceu das tamancas, porque só pra terminar, o Datena, tudo bem, o Datena já xingou o Danilo, já xingou o Diguinho, já bateu boca ao vivo com o delegado no programa dele. Ele tem esse espírito meio né, de arrumar confusão. É impulsivo e desequilibrado. Desequilibrado. Então, assim, todo mundo. Ninguém vai, sabe, estranhar que o Datena seja um cara meio ogro ali, meio ignorante num debate, né? Mas o Marçal, ele se vende como uma pessoa muito ponderada, no sentido de ter a inteligência emocional, que ele ensina as pessoas a se controlarem, controlar não sei o quê. E aí ele chega no debate e agora ele começou a gritar, né? Ele tá gritando com todo mundo. Aquele vídeo dele chegando e gritando com o Nunes, vou te prender, e o caramba, dando uma de polícia, né? Dando uma de PM ali. Pra mim parece muito ridículo aquilo é só ridículo pra mim. E aí ele já tem um sotaque meio esquisito de um cara do meio caipirão, né? Então assim, eu acho que no fundo ele é só um picareta, ele não é esse mago do marketing como quer vender. Perfeito. Porque senão ele tinha uma estratégia boa. E principalmente, se ele fosse um cara bom mesmo no marketing e tal, ele jamais seria, como coordenador da campanha, o Sabará. Sabará saberá. Mas assim, que uso, de novo, o ponto todo aqui em relação ao Marçal
não é se a estratégia dele tem racionalidade ou não. O ponto dele é que ele é um sujeito que atiça a irracionalidade dos outros. E esse é o ponto que a gente não consegue compreender, porque a gente está pensando no modo racional, lúcido. Entendeu? Qualquer um pode fazer isso. Esse cara ele não pensa dessa maneira. E o público dele não pensa dessa maneira. Mas isso é fácil. Isso é uma questão de. Não é questão de você ter cérebro, é questão de você não ter escrúpulo. Não, exatamente. Qualquer pessoa que não tem escrúpulo causa reações animalescas nos outros. Isso é fácil. O problema é que a estratégia que ele faz de comunicação, que agora, de novo, né? Ele tá fazendo isso porque ele tá dobrando a aposta o tempo todo. Seja porque ele tá perdendo nos tracking, seja porque ele continua em terceiro lugar, apesar da estabilidade, etc. Mas ele tá dobrando a aposta. O que acontece? Ele vai tirando a racionalidade do debate e tornando ele cada vez mais irracional. Ele vai atraindo os irracionais. Então, talvez essa seja a estratégia dele, mas ele não conta que pode ser o contrário, porque assim, o Nunes, que é uma inutilidade, ele já começou a ganhar uma personalidade em cima do Marçal, né? Porque ele tá começando a responder, ele tá ficando mais agressivo, e ele era um cara muito passivo lá, ele era um cara exangue, sabe? Agora não, ele já tá respondendo, ele já tá batendo boca, sabe? Então assim, ele tá ganhando até uma certa personalidade. Eu não sei se talvez a estratégia dele né? é porque é meio óbvio, o Marçal, assim, pra ir pra cima do Nunes como ele tá indo, é porque ele já percebeu que ele tem que disputar uma vaga pro segundo turno com o Nunes, e não com o Boulos, que ele não vai tirar voto do Boulos, né? Então ele vai ter que disputar com o Nunes, ele tá indo pra cima do Nunes, falar que o Nunes é isso, é aquilo, é bananinha, blá blá blá. Só que assim, eu não sei se como é que ele mede isso, sabe? Porque não é uma ciência exata, a psicologia do eleitor. Não, então, de repente, ele pode acabar tendo uma consequência ao contrário do que ele está querendo. É o que está acontecendo. Que é o que está acontecendo. O que aconteceu ontem é exatamente isso. Ele achou que ele estava num controle da situação lá no debate e o assessor botou tudo a perder. Eu não tenho pesquisa, nada, mas aquela cena dele na ambulância e depois agora com a tipoinha falsa se fazendo de vítima, eu acho que com o pessoal mais de direita que gosta de dar tiro, não sei o que, começa a achar ele bundão. Eu acho que ele começa a perder também um pouco. Mas não é nem achar ele bundão, as pessoas rejeitam porque ninguém gosta de ser enganado, meu Deus. Ninguém gosta de ser enganado. A partir do momento que você está numa ambulância fingindo que é um coitado, você tá me enganando. Ninguém gosta de ser enganado. Consciente ou inconscientemente você rejeita. Agora, se isso é uma estratégia do Marçal, eu discordo aqui, não tem estratégia nenhuma do Marçal. O Marçal, ele é um psicopata que ele vai tateando, igual você não sabe tocar piano, né? Você fica tateando as teclas pra ver. A hora que você juntar 3 que dá uma música, você fica só repetindo as 3. É o que o Pablo Marçal faz, não tem nada de genial. E eu tô dizendo isso pelo seguinte: esse cara, ele começou nos debates sendo merda. Vamos relembrar. Vamos relembrar. Os primeiros debates ele foi um bosta. Ele foi falar de proposta, ele foi jantado. O Heródoto Barbeiro jantou esse cara. E tem a famosa perguntou, onde é o Jabaquara? Sei lá, não sabe onde é. Acabou. O Heródoto Barbeiro cagou no Marçal. Ali ele entendeu. Não adianta eu dar uma de sabichão aqui. Não estou na minha bolha de idiotas que paga pra ver meus cursos, que vai engolir qualquer merda que eu vou falar. Aí ele mudou a estratégia. Sim. No próximo debate, ele vem falando que cheira pó pra ter os cortes. Porque ele não conseguiu os cortes sendo o fodão propositivo. Ele conseguiu os cortes sendo imitando o CQC no debate. Foi isso que ele fez. Ele ficava imitando o CQC e sendo insolente lá. Aí ele falou, opa, aqui tem coisa. E aí ele só fez isso. A Tabata deu um puta de um presente pra ele quando foi censurar as redes, que esse foi o grande impulso que ele teve, ok? Mas o que acontece? As pessoas estão se cansando disso. Nesse jogo de baixaria que ele apareceu, acidentalmente achou, foi acidental, tá? Primeiro, vamos lembrar, lá no início ele não era o cara da baixaria, tá? Ele era o fodão propositivo que ia mudar o mindset de São Paulo. Sim. Foi depois daquele debate de Xerapó que ele virou o coach da baixaria. Só que no jogo da baixaria ele perdeu, porque ele ganhou a cadeirada. Então assim...